Queridos, nós estamos numa série de mensagens. As fotos vão ficar esquisitas, né, Maiara? Porque eu estou com 2 microfones, mas tudo bem. No meio do caminho eu vou tirando. Nós estamos numa série de mensagens chamada Deus de Detalhes. Você crê nisso? Você crê que Deus cuida dos detalhes da sua vida? Das menores coisas, pensamentos. Muitas vezes nós temos um desejo no nosso coração que parece tão pequeno que a gente não tem nem coragem de compartilhar na mesa, porque parece tão egoísta, parece tão esquisito diante das calamidades que têm acontecido no mundo. Mas o Senhor também se preocupa com esse detalhe da sua vida. Da mesma forma, por outro lado, nos trazendo a responsabilidade. Muitas coisas que achamos que podemos fazer de qualquer forma, que Deus não vai se importar, mas esse detalhe Deus também se importa. Deus quer que você ande em retidão de vida. Deus se preocupa, sim, se você estaciona o seu carro de maneira correta, se você cumpre a sua palavra, por menor que possa parecer isso. Parece que você diz assim, não, eu já estou saindo de casa, mas você ainda está tomando banho, né? Deus também se preocupa com esses detalhes, porque a palavra de Deus vai nos dizer que se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito, o Senhor nos colocará. Então, ser fiel no pouco parece apenas um pequeno detalhe, mas Deus está preocupado com isso. E eu estava conversando, pessoal, eu vou aproveitar aqui, já vou tirando, estava conversando com um irmão em Cristo, eu acho que há 2 dias atrás, dizendo assim, a gente estava conversando e eu estava dizendo que estava preparando a palavra, tinha me atrasado para preparar a palavra por conta de alguns eventos que surgiram, e eu falei assim, olha, já estou com a palavra quase preparada, a palavra era em Zacarias 4, verso 10, e quando foi ontem à noite, o Senhor mudou completamente a palavra. Então, eu creio que tem alguém aqui esta noite que precisa escutar essa palavra. O Senhor mudou essa palavra porque Ele sabia que tem alguém aqui essa noite. Eu não sei quem é, mas o Senhor sabe que precisa escutar essa palavra. Eu disse para essa pessoa que eu estava conversando que Deus já tinha feito isso na minha vida pelo menos umas 5 vezes. De mudar a palavra assim, em cima da hora. Se Ele fez mais vezes, eu não prestei atenção, eu segui reto e desobedeci. Mas hoje foi um dos dias em que o Senhor mudou a palavra. Então, vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. O que é que Ele quer nos falar? O que é que Ele quer trazer ao nosso coração e ao nosso entendimento? Então, quero convidar a igreja a abrir a Bíblia ou acompanhar pela tela o Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, nós vamos começar no verso 21. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, eles foram para Cafarnaum. Eles quem? Jesus e os seus discípulos. E logo chegou o sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Presta atenção. O principal ministério do Senhor Jesus foi o ensino. Ele veio para proclamar as boas novas. Ele veio para pregar a palavra, que traz salvação para o ser humano. Esse era o principal ministério de Jesus. E ele entrou na sinagoga e ele começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. As pessoas podem falar exatamente as mesmas palavras, mas o que faz uma pessoa ter autoridade, que a maioria das pessoas chamam de unção, é se de fato elas creem naquilo que elas estão falando e elas vivem aquilo que elas estão falando. 2 pessoas podem dizer o mesmo discurso, mas soar de forma completamente diferente, porque um crê e vive, e o outro não crê e não vive, não pratica a palavra. E o texto continua dizendo que justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso
de um espírito imundo, gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha que coisa impressionante. O demônio sabia quem Jesus era. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre Jesus, cremos que existe um Jesus que é histórico, um Jesus que de fato viveu lá em Israel, um judeu que nasceu ali naquela terra, mas nós não entendemos e compreendemos esse homem como sendo o Filho de Deus e tendo autoridade sobre a terra. Mas o espírito imundo sabia quem era Jesus e sabia do que Jesus era capaz de fazer. E se sente incomodado com aquela palavra, preste atenção. Jesus ali não estava gritando, ele não estava dizendo coisas miraculosas, ele só estava ensinando na sinagoga. E aquela verdade que ele fala, aquela exposição das Escrituras, faz aquele espírito imundo ficar incomodado com aquela palavra. Jesus diz: cale-se e saia dele. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez diante da Tua santa palavra, Senhor. Todas as vezes que essa palavra é aberta, algo novo acontece no ambiente. Uma nova revelação nós temos, porque é o Senhor quem nos fala ao coração. O Teu Espírito chega onde homem nenhum, palavra humana nenhuma consegue alcançar. Em nome de Jesus, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, nome que está sobre todos os nomes, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor faça algo diferente nesse lugar. Que essa noite seja uma noite de salvação, uma noite de milagre, uma noite de cura e uma noite de restauração. Não por causa da persuasão das minhas palavras, pois eu sou falha. Eu sou vaso de barro, mas pelo poder do Teu nome que está nesse lugar. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. O texto que nós acabamos de ler se trata apenas de um único dia na vida do Senhor. Se você quer saber como é que era, sem assistir The Chosen, tá? Sem assistir. Se você quer ler as Escrituras e saber como era um dia do Senhor Jesus aqui na terra, esse texto é um excelente texto para você ler. Porque o texto vai nos mostrar como Jesus passava a sua manhã, como Jesus passava a sua tarde, como Jesus passava a sua noite e entrava pela madrugada, porque os próximos versos que nós não lemos falam sobre isso. Jesus também ativo no ministério durante a madrugada. Então, quando você olha para a manhã de Jesus,
você vai ver Jesus ensinando na sinagoga. E ali, por causa da autoridade, do poder que há no nome dele, ele expulsa um demônio. O texto vai nos dizer que Jesus, à tarde, vai para a casa de Pedro e ali ele cura uma mulher que está enferma. À noite, se espalhando a fama, espalhando que ele estava ali em Cafarnaum, que ele estava naquela casa, as pessoas traziam multidões de pessoas enfermas e endemoniadas para a porta daquela casa. E ali Jesus curava. E a gente fica tão cansado de fazer o ministério. A gente parece que está sempre tão ocupado para fazer a obra de Deus. E esse era um dia comum do Senhor Jesus. E ele não fez só isso, ele fez muitas outras coisas mais. Quando você vai para o quarto evangelho, o evangelho segundo João, que não está dentro do evangelho sinótico, porque ele não é semelhante aos outros 3 evangelhos, ele tem uma forma de escrever o texto diferente. João vai dizer no último capítulo, no último versículo, João 21, 25, vai dizer que ele fez tantas coisas, que se fosse escrever todas as coisas que o Senhor Jesus fez, não existiria livro que seria suficiente para registrar. Então, nós temos aqui vários milagres, várias curas, mas nada se compara àquilo que de fato era a vida de Jesus. Algumas passagens, alguns momentos foram registrados nesses livros. E Marcos, ele começa narrando sobre o poder que há no nome de Jesus, sobre o poder que há no Evangelho, um poder que não consiste, presta atenção aqui, um poder que não consiste em ideias, em filosofias, em meras palavras, porque às vezes nós vemos para a igreja dizendo assim, não, vamos escutar uma palavra boa, para a gente ser encorajado para o resto da semana. Vamos ver que tipo de palestra é essa, que vai nos encorajar para vivermos a caminhada cristã durante a segunda, terça, quarta-feira. E, de fato, isso é uma realidade. Mas não é apenas isso. Porque o poder que há no Evangelho do Senhor Jesus não é sobre ideias humanas, não é sobre filosofias, mas é sobre o poder de transformar vidas. Quando você lê as Escrituras e você vê alguém que de fato foi transformado pelo poder do Evangelho, a graça de Deus que atinge a vida daquela pessoa, você começa a ver coisas maravilhosas que acontecem na vida daquele que todo mundo dizia que não havia jeito. Você conhece alguém assim? Que todo mundo olhou e disse assim, esse daí esquece. Esse daí não tem solução para ele. Mas o poder do Evangelho que foi anunciado por Jesus é um poder que tem capacidade de salvar, de curar, de restaurar, de nos dar nova vida, de nos dar uma expectativa de futuro, de nos dar um novo caminhar. Queridos, há poder no nome de Jesus. Ele não foi apenas um personagem histórico. Ele não foi apenas um homem que foi um grande líder daquela nação, mas existe poder em seu nome. E Jesus, ele está ensinando na sinagoga, e como eu falei, e como eu li o texto, ele começa a expor essa verdade, e um demônio se manifesta no meio da sua pregação. E com a mesma autoridade que ele expõe a verdade através da sua palavra, é a mesma autoridade que ele lança a palavra e o demônio sai daquela pessoa. Porque nós precisamos entender que não existe nada que possa resistir ao nome do Senhor Jesus. Não existe enfermidade, não existe nenhuma doença, comorbidade, não existe nenhum problema, nenhuma angústia, nenhuma tribulação que seja maior do que o nome de Jesus.
O nome de Jesus tem capacidade de resolver todas as situações da nossa vida. Nós precisamos crer nisso. Porque se nós crermos, nós vamos espalhar essa boa notícia. Mas se nós não cremos nisso para a nossa própria vida, como nós vamos espalhar algo que não é uma realidade para nós? No entanto, essa passagem que nós lemos, ela não só mostra a divindade de Jesus, porque as pessoas olhavam para Jesus e diziam, olha, tem algo diferente nele. Olha, muitas pessoas já fizeram milagres, já apareceram outras pessoas dizendo que eram Messias, mas esse homem, ele tem algo diferente. E a notícia ia se espalhando. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Não é sobre a divindade de Cristo. O que eu quero mostrar para vocês são reflexões que estão nas páginas das Escrituras e muitas vezes nós não nos damos conta. Muitas vezes são palavras que não são pregadas. Nós nos atemos aos grandes milagres, às grandes coisas que o Senhor faz, mas eu quero convidá-lo a ir para a casa de Pedro e olhar para essa cura que Jesus faz da sogra de Pedro. Já é milagre porque é uma sogra. Então, só aí a gente já podia, né, fazer uma pregação. Eu fui uma pessoa beneficiada porque eu não tive sogra. Mas talvez fosse melhor que eu tivesse tido. Mas eu quero convidá-lo a refletir sobre esse Deus de detalhes. Esse Deus que olha para cada circunstância de maneira especial. Esse Deus que não escolhe doenças para curar. Não existem questões que são grandes demais para o Senhor, nem questões que são insignificantes para o Senhor. Eu quero convidá-lo a olhar para um Deus que não seleciona lugares para estar. Ele está sentado à mesa com pessoas da alta sociedade, mas ele também está sentado à mesa dos pecadores e dos pequeninos. Eu quero convidá-lo a olhar e a refletir sobre um Deus de detalhes que não prioriza a vida de um em prol da vida do outro. Mas todos que cruzaram seu caminho foram transformados pelo encontro. E no verso 29, o texto vai nos dizer que Jesus sai do ambiente da sinagoga e que imediatamente ele entra na casa de Pedro e de André. Você sabe que esses 4, se você for olhar um pouquinho, foram os 4 primeiros discípulos que foram chamados por Jesus para aprender dele e continuar a sua obra. E esses 4 homens estão envolvidos aqui nessa situação. E eu queria tirar um pouquinho o olhar de Jesus e começar a colocar o olhar nessas pessoas, nesses discípulos. Esses discípulos estavam com Jesus na sinagoga. Esses discípulos estavam acompanhando e muitas vezes sem entender ao certo qual é a obra de Deus, quem Jesus era de fato. Eles estavam ali. Eles estavam ali participando dos milagres, participando das curas, participando de expulsão de demônios. Eles estavam maravilhados, mas eles ainda não tinham uma total compreensão de quem Jesus era. Mas ele sabia que era uma experiência diferente. Queridos, existem pessoas que estão começando a caminhar conosco, que não sabem exatamente o que significa ser de uma igreja, quem é de fato a pessoa de Jesus, mas elas sabem que existe algo diferente em nós. E elas ficam curiosas. E elas tem alguma coisa diferente. E esses homens, eles não querem se ater ali àquele ambiente de sinagoga, e eles chamam Jesus, para Jesus ir para a sua casa, porque eles não querem ter apenas uma experiência de igreja, de templo.
Eles querem ter uma experiência com Jesus em casa. Eles querem ver o que Jesus é capaz de fazer dentro de uma casa, quando ele é convidado intencionalmente para estar dentro de uma casa. E olha, onde Jesus está, coisas boas acontecem. Coisas boas acontecem. Eles convidam Jesus para ir à sua casa. Eles queriam conhecer mais do Senhor, eles queriam experimentar bênçãos maiores. E Jesus aceita esse convite. Jesus, ele é alguém que não está preocupado com grandes multidões, que ele não está envaidecido com o ministério público, com grandes espetáculos. Ele não está preocupado com honorários, com cachês. Ele não está preocupado com nada disso. Ele aceita o convite para estar ali em uma casa. Esse texto ele me fez lembrar de uma coisa. No Antigo Testamento, durante um período de Israel, o que significava a presença de Deus era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a presença do Senhor naquele lugar e existia uma série de recomendações para estar diante da Arca da Aliança. Em um determinado momento, os filisteus, que viviam em guerra contra o povo de Deus, pegam essa Arca da Aliança, roubam essa Arca da Aliança, e essa Arca da Aliança vai parar. É uma história muito longa, não dá para contar, mas vai parar na casa de Abinadebe. E essa arca fica lá na casa de Abinadebe por 20 anos. E não existe menção de que nada especial aconteceu ali naquela casa, nada especial. Porém, em um determinado momento, essa arca ela vai para a casa de Obed-edom. Por 3 meses, a Arca da Aliança fica lá. E o texto vai nos dizer que essa casa foi totalmente abençoada. O texto vai dizer assim, está em 2 Samuel 6,11. E a Arca do Senhor permaneceu na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E aí, isso nos faz fazer um questionamento. Como que na casa de a Arca da Aliança permanece por 20 anos e a palavra de Deus silencia, nada acontece, nenhuma bênção acontece naquela casa. E essa mesma arca, essa mesma presença de Deus, ela vai para a casa de outro homem e por 3 meses aquela casa é abençoada. Não só o homem, não só o dono da casa, o chefe da família, mas toda a sua família. A bênção de Deus se espalhou por toda a sua casa. Por quê? Por que será? Quando você começa a ler as páginas das Escrituras, você vai ver onde está a diferença. Na casa de Abinadebe, a presença de Deus, a Arca da Aliança, era completamente negligenciada. Sabe aquela casa que tem a Bíblia, ou às vezes nem tem a Bíblia. E ela simplesmente não é lida. Não existe um culto familiar, as pessoas não se reúnem para usufruir da presença de Deus, para a presença de Deus se manifestar naquele lugar. Isso é muito comum para pessoas que têm uma vida de evangelho, e aí a presença de Deus passa a ser como algo natural, algo que não é mais empolgante na vida daquela pessoa. Você começa a se acostumar. Lá no comecinho da caminhada, eu não sei vocês, eu não nasci em lar cristão. Eu me converti aos 23 anos de idade. E um novo convertido, meu amigo, ele é capaz de sair na rua gritando que Jesus é o Senhor. Aquele amor, aquele fogo no coração. Mas se nós não tivermos cuidado
isso com o tempo vai esfriando, porque a gente se acostuma com as coisas do Senhor. Na casa de um, a presença de Deus era negligenciada, na casa do outro. A arca era vista com temor, com reverência, com fé. Esse homem foi abençoado porque ele vivia com uma consciência da presença de Deus na sua casa. Você sabe que Deus ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. A diferença somos nós. A diferença é o nosso comportamento, é como nós negligenciamos a sua presença. É como nós nos ocupamos com as atividades e as tarefas rotineiras. E não pedimos um conselho para o Senhor, não fazemos uma oração, não fazemos absolutamente nada da nossa vida que vá glorificar a Deus. Nós estamos com a nossa cabeça completamente aqui na terra. Enquanto a palavra de Deus diz que se você já foi alcançado pelo Senhor, você já deve viver com a cabeça na eternidade. Você deve todo o tempo se perguntar, isso que eu estou fazendo tem uma relevância eterna? Isso daqui que eu estou priorizando, meus recursos, meu dinheiro, minha energia, meu tempo, tem uma repercussão eterna? Ou o ladrão rouba? Ou o ferrugem corrói? Ou a traça come? Consciência da presença de Deus. E a presença de Deus encarnada. Porque quando Jesus vem, Ele vem para revelar a face de Deus. A presença encarnada de Deus entra ali naquela casa de Pedro e algo vai acontecer. Jesus ele é informado que a sogra de Pedro está doente. Olha que coisa tão interessante. Jesus, ele é convidado a curar uma febre. Será que não tinha um chá? Será que não tinha algo? Porque quando nós estamos com febre, ou nós estamos com uma dor de cabeça, eu tenho certeza que a maioria de nós não chega nem a orar, a pedir a Jesus que cure, a gente já toma algum remédio. E nós não sabemos aqui a gravidade dessa febre da sogra de Pedro. Nós não sabemos se era uma febre muito alta, se era algo que estava evoluindo, uma inflamação que corria risco de morte, mas quando você compara uma febre a você ressuscitar mortos, quando você compara uma febre a você curar um paralítico, quando você compara uma febre a você simplesmente dizer para alguém ouvir, e alguém que era surdo ouve, parece que uma febre passa a ser insignificante. Esses homens poderiam dizer, olha, não vamos incomodar o Filho de Deus, não vamos incomodar Jesus, vamos deixá-lo descansar. É somente uma febre. Isso poderia parecer pequeno. A pergunta é, quem se importa com uma febre? Deus se importa. Eu lembro que, quando Vinícius era pequeno, na verdade, ele era um bebezinho, assim como Luca é, tinha só um aninho. Nós fomos a uma fazenda, a fazenda chamava Tiracoro. E o acesso a essa fazenda era muito ruim. Muito ruim mesmo. Tipo assim, você vai e fica o que tem que ficar e depois volta. Você não tem como resolver nada na cidade. E era uma noite já, e eu tinha esquecido aquela farmacinha de remédios, e Vinícius teve febre durante a noite. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Porque febre em criança é algo que deixa a mãe preocupada. E a febre começou a aumentar, aumentar, aumentar. E ali eu lembrei de orar. Porque nós lembramos de orar quando é o nosso último recurso. Nós não fazemos da oração o nosso primeiro recurso. E ali eu pus as mãos sobre a cabeça dele e pedi ao Senhor para que ele fosse livre daquela febre. E sabe o que aconteceu? Ele começou a suar e a febre saiu.
Mas eu não lembro de outras vezes que eu fiz a mesma coisa diante de uma febre. Porque se nós temos a solução em nossas mãos, a gente simplesmente acha que Jesus não está preocupado com isso, que isso é algo muito insignificante para incomodar o Senhor. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele age publicamente, ele age quando há uma grande audiência, mas ele também age no privado. Ele age ali numa casa. Ele age quando existem doenças que os médicos já desenganaram, mas ele também age quando existem pequenas comorbidades. Jesus, ele está interessado em nós. O seu amor é capaz de nos alcançar e de resolver cada detalhe da nossa vida. A pergunta que eu faço para vocês é: será que nós estamos dispostos a fazer parte desse grupo de pessoas que age na vida privada? Ou será que nós precisamos de plataformas para pregar o Senhor? Será que precisamos de público? Precisamos fazer doações e câmeras e filmagens ao nosso redor, para que nós possamos ser vistos como alguém generoso, como alguém bom? Será que nós, como cristãos, tendo como exemplo Jesus Cristo que age na casa dessa mulher sem público, nós estamos dispostos a caminhar de uma forma de proclamar o Senhor para apenas uma pessoa, e alguém que talvez não seja alguém interessante, não seja alguém relevante na sociedade, seja alguém desprezado, alguém pequeno, alguém que ninguém dá valor. Jesus age no privado, dentro da casa de Pedro, nos momentos mais íntimos, porque Deus não minimiza as nossas lutas. O verso 31 vai nos dizer que Jesus, ele se aproxima da sogra de Pedro, toma pela mão e ajuda a se levantar. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque não só esse texto no livro de Marcos nos mostra as mãos de Jesus fazendo parte da cura, mas nós temos outros textos que mostram Jesus indo lá e indo tocar. Nós temos, por exemplo, o texto do leproso, que Jesus vai lá e toca. Nós temos o texto, aqui no livro de Marcos, de um cego que Jesus cospe e impõe as suas mãos, e ele volta a ver. Nós temos um texto em que Jesus está diante de uma menina morta. Ele a toma pela mão e ele a levanta e diz: Talita, 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 come. Menina, eu te digo, levanta-te. Levanta-te. Por que será que o mesmo Jesus que estava na sinagoga, ele vai para uma casa, e o mesmo Jesus que na sinagoga lança uma palavra, agora é o Jesus que está no privado, na casa de um homem, e ele agora participa e faz o seu milagre ali na casa, na vida daquela mulher, usando as suas mãos? Por que será? Jesus poderia curar com uma palavra apenas. Ele criou o mundo através de uma palavra. Porque será que Jesus nos pega pela mão? O toque de Jesus quer comunicar que ele não quer apenas curar. Preste atenção nisso. Jesus, ele não quer apenas curar você, mas ele quer se envolver com a sua vida. Jesus não quer apenas curar você, mas ele quer se fazer presente na sua vida. Ele não quer apenas curar você, mas ele quer segurar na sua mão e guiar você pelo caminho. Ele quer se fazer presente na sua vida, ele está disposto a estar perto. Porque nós hesitamos em clamar pelo seu nome. Porque nós hesitamos em chamá-lo para resolver as pequenas questões da nossa vida. Você sabe,
que não são as grandes questões da nossa vida que nos atrapalham, mas são as pequeninas questões, aquelas que gastam o nosso tempo e a nossa energia. Por que não, no dia de hoje, colocar essas pequenas questões no altar do Senhor e pedir Ele para resolver cada uma delas? Ainda no verso 31, o texto vai nos dizer que a febre a deixou e ela começou a servi-los. Dizem as más línguas que foi porque Jesus curou a sogra de Pedro, que mais tarde Pedro negou Jesus por 3 vezes. Eu não sei. Os comentários bíblicos não dizem isso. Mas, de uma certa forma, pode ter alguma razão. E essa parte é interessante, meus queridos, porque na medida em que a febre deixa essa mulher, o texto vai dizer, eu quero que você preste muita atenção nisso, o texto vai nos dizer que ela começa a servi-los. Preste atenção, uma mulher estava acamada, uma mulher estava enferma, doente, com febre, e agora ela recebe o toque do Senhor, ela agora é tomada pela mão do Senhor, o Senhor restaura a vida dela, o Senhor restaura a saúde dela, e essa mulher se levanta e agora passa a servi-los. Será que esse não é o nosso chamado? Nós não fomos apenas curados de uma enfermidade, nós fomos curados da morte. Morte eterna é o que nós teríamos. À medida em que o Senhor nos toca, nós somos chamados para servir. Não dá para entender alguém que diz ser do Senhor e não serve. Não dá para entender alguém que diz que foi chamado pelo Senhor e na sua espiritualidade não tem o dom do serviço. Porque nós temos o DNA do Senhor. E o DNA do Senhor é servir. Essa mulher, quando é tocada, ela vai servir, não só servir Jesus, mas servir os discípulos e aqueles que estavam ali. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado da igreja do Senhor Jesus. É servir. Nós não somos salvos. Hi, I'm Siri. How can I help you? Vocês estavam dormindo? Está repreendido, demônio, em nome de Jesus. Repreendeu? Então, é servir, tchau. É sobre isso. Eu acho que eles vão fazer isso toda vez que estiver no meu tempo. Foi um combinado. Foi você, Anderson. Você está aí pela primeira vez. Foi você. Hã? Perdi a unção. Vamos lá. Olha só, a maneira como eu e você servimos o corpo de Cristo é uma forte indicação do que Cristo fez em nós e de quem Ele é para nós. Não deveria nos surpreender alguém que serve, alguém que é um servo do Senhor, mas parece que nos surpreende. Quando você vê alguém fazendo uma coisa muito boa, mas que deveria ser normal para quem carrega esse DNA de Cristo. Deveria ser completamente normal. Você fica impressionado, porque ninguém mais faz isso. Ninguém mais vai levar uma sopa para alguém que está doente. Ninguém mais dá um telefonema. Ninguém mais dá uma carona. Ninguém mais faz uma visita. Ninguém mais pergunta como você está, nem no seu aniversário. Mas alguém que faz, tem o DNA de Jesus. Essa mulher, ela é curada. E ela vai servir. E o que aconteceu com essa casa? Ali, tão no privado.
uma casa que estavam ali os discípulos, Jesus, uma mulher enferma, passa a ter a mesma repercussão que teve na sinagoga. O texto vai dizer que, ao anoitecer, toda a cidade estava reunida na porta dessa casa, verso 33. E toda a cidade estava reunida na porta. Aquilo que aconteceu dentro daquela casa trouxe uma repercussão. Nós nunca sabemos o que o Senhor Jesus é capaz de fazer na nossa casa, quando Ele é convidado para estar na nossa casa intencionalmente. Intencionalmente. Jesus, Ele não está restrito a templos, a sinagogas, a prédios, a igrejas. Ele não está restrito à casa de líderes espirituais. Ele não está restrito dentro de alguma caixa, ou ele não está amarrado com as suas mãos, que ele não possa fazer algo sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que nós amamos. Mas o Senhor e o poder do Evangelho, Ele está disposto a alcançar as multidões, mas também uma pessoa em particular. Ele está disposto a entrar em todos os lugares, a alcançar todas as pessoas, a curar todas as enfermidades, não importa se são enfermidades físicas, se são enfermidades espirituais, se são enfermidades emocionais, o Senhor é capaz de fazer, e mais do que isso, Ele quer fazer. Ele quer fazer. O Evangelho não é apenas uma mensagem de amor, não é apenas uma mensagem de esperança. Ela é uma mensagem do poder de Deus em ação. Queria convidar o grupo de louvor para estar aqui à frente. Nós estamos finalizando essa mensagem. Eu tinha mais coisa para falar, mas a Siri não deixou. E eu queria convidá-lo a ficar em pé. Eu queria convidá-lo a celebrar esse Deus de detalhes, esse Deus que cuida de cada aspecto da nossa vida, esse Deus que Ele não está preocupado em estar perante as multidões, mas Ele está preocupado com apenas uma pessoa. Você sabe que se essa reunião aqui alcançar apenas uma vida, existe uma festa que é celebrada no céu. Por isso nós devemos começar a celebrar desde já. Nós precisamos, como cristãos, viver uma vida intencional no Senhor. Nós devemos convidar o Senhor para a nossa casa e ficar, de fato, na expectativa daquilo que Ele pode fazer. A Arca da Aliança, queridos, na casa de um homem, por 3 meses, trouxe bênção sem medida para toda a família dele. Quanto mais nós, que somos templo do Senhor, e a sua presença está na vida de cada um. O que nós somos capazes de fazer, sendo pequenos cristos? Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Comece a colocar diante do Senhor a sua vida. Comece a pedir ao Senhor para sondar o seu coração. Será que os seus interesses e as suas prioridades têm sido as prioridades do Senhor? Essa noite o Senhor Jesus, Ele quer entrar na sua casa, mas Ele espera que você faça um convite sincero, um convite intencional. O Senhor Jesus, Ele quer curar cada uma das enfermidades que existem em seu coração.
Ele quer tratar com você de maneira particular, de maneira próxima, como um amigo, como um pai. Talvez a sua referência de pai seja um pai ausente, um pai que foi abusador. Mas nós sabemos que temos um Pai celestial, que é um Pai perfeito. A tua palavra diz que Ele se preocupa com os pardais, que são tão pequenos, quanto mais conosco, que somos imagem e semelhança desse Deus. Ele se preocupa com você. Tenha a certeza, a convicção, que foi o Senhor que trouxe você para esse lugar, para escutar essa palavra. E eu sei que onde a palavra do Senhor é pregada, algo novo acontece. Eu sei que o Senhor já está falando com você. Olha, muitas vezes nós achamos que é apenas uma emoção, nós achamos que é apenas uma impressão. Mas isso é o Espírito de Deus mexendo com a sua vida, te trazendo uma nova revelação, fazendo um convite para você experimentar da sua presença, como talvez você nunca tenha experimentado. Um relacionamento íntimo, sincero, verdadeiro com o Senhor. Ó Pai, nós repreendemos todas as artimanhas do inimigo, todas as setas lançadas sobre a vida dos nossos irmãos. Nós repreendemos Satanás, nós repreendemos todos os demônios que querem retirar essa semente da palavra que foi lançada. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, começa a trabalhar. Começa, Senhor, a trabalhar na vida desses irmãos. Que a Tua graça alcance esse coração. Que esse Espírito do Senhor esteja agora nesse lugar trabalhando, passeando nesse lugar, trazendo uma chama, um ardor em seus corações. Que fique claro, que fique óbvio que é a presença do Senhor nesse lugar. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra nesse lugar. Espírito Santo que traz vida, que lança a Sua palavra, que dá um novo fôlego, que nos faz nascer de novo. Atua, opera nesse lugar, em nome de Jesus. Oh, que não seja por força, não seja por violência, mas seja pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesse lugar, clamando pela Tua presença, Senhor. Faz algo novo aqui. Jesus, nome que está sobre todos os nomes. No Teu nome há poder. A Tua palavra foi pregada, a Tua verdade foi pregada. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, traz convencimento, Senhor, traz convicção que é preciso se arrepender, que é preciso confessar, que é preciso dizer, Senhor, Senhor, não existe vida. Oh, Espírito Santo de Deus, traz vida nesse lugar. Que nenhum dos que estão aqui se percam, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito, toma os corações. Senhor, todo pensamento contrário seja repreendido em nome de Jesus. Todo pensamento disperso
Toda fortaleza de mente seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que haja salvação nesse lugar. Que haja salvação nesse lugar. Convence, Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Comece a clamar agora para Deus fazer algo novo, para Deus fazer algo novo nesse lugar, para Deus fazer algo novo na sua vida. Se você tem sentido o Senhor falar com você, não fuja mais. O Senhor quer te trazer para perto. O Senhor quer te trazer para os seus braços. O Senhor quer fazer parte da sua vida. O Senhor quer te dar uma nova história. E uma história com Jesus é uma história de vitória. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos um povo que sabemos o final da história. E o final da história é glorioso, é vitorioso. Vale a pena caminhar com o Senhor. Vale a pena se entregar para o Senhor. Vale a pena caminhar. Mesmo que eu ainda não veja, mesmo que eu ainda não sintas, eu sei que estás agindo. Eu sei que estás agindo. Mesmo que eu ainda não veja, mesmo que eu ainda não sintas, eu sei que estás agindo. Eu sei que estás. Mesmo que eu ainda não veja, mesmo que eu ainda não sinta, eu sei que estás agindo. Eu sei que estás agindo. Mesmo que eu ainda não veja, mesmo que eu ainda não sinta, eu sei que estás agindo. Eu sei que estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, e esse é quem tu és. 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 Jesus, o nome que está sobre todos os nomes. Eu vou fazer uma pergunta e não vou insistir mais. Se você sentiu que essa palavra foi para você, se você tem sentido o toque do Senhor agora, nesse momento, eu queria convidá-lo a fazer uma decisão por Jesus. Se você nunca fez essa decisão de ter o Senhor na sua vida, para esse relacionamento, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de relacionamento pessoal e íntimo. Se você recebeu um convite do Espírito Santo de Deus, eu queria convidá-lo a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se essa palavra foi com você, se você sentiu o seu coração queimar, não deixe de vir. A nossa vida espiritual
ela se move através de passos de fé. Você pode receber o Senhor aí no seu lugar, sim. Mas o passo que você dá de sair do seu lugar e vir aqui à frente é algo que é contado para o Senhor. Se você sente que essa palavra foi para você essa noite, eu queria convidá-lo a sair do seu lugar e vir aqui à frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se ajoelhar? Eu queria orar pela vida de vocês. Queria chamar alguns irmãos. Quem sentir no coração de vir orar pela vida deles também, junto comigo, por favor. Queria chamá-la a impor as suas mãos. Pai, no nome poderoso de Jesus, aqui está a Ellen e o Flávio. Quando o Senhor os concebeu no ventre de suas mães, o Senhor já tinha um destino para eles. O Senhor os formou com um propósito espiritual, espetacular, maravilhoso. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, ser com a vida deles de uma maneira sobrenatural, que eles possam ver, Senhor, o teu agir de maneira palpável em sua vida, Senhor. Ó Senhor, os faz nascer de novo, nascer pelo teu Espírito, nascer para uma nova vida, nascer para uma nova história, não uma história de religião, mas uma história pautada na tua verdade, na verdade da tua palavra. Verdade que não possa ser contradita por ser humano algum, porque ela se transforma em justiça, em juízo. Escreve o nome dos seus filhos no livro da vida. Escreve o nome de Ellen, o nome de Flávio, no livro da vida. Ó Senhor, nos dá oportunidades cada vez mais de caminhar com eles, de ajudá-los nesse começo de história. Ó Senhor, nos dá capacidade, nos dá renovo, encorajamento para cuidar deles, para estar caminhando lado a lado, para sermos humanos, mas também para sermos sobrenaturais, para amarmos como o Senhor amou, para cuidar como o Senhor cuidou, para servi-los como o Senhor serviu. Obrigado por essa noite gloriosa. E que essa casa esteja aberta para receber muitas vidas. Constrói uma nova história em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor.